Então, a gente está no último terço do livro de André Luiz, nos domínios da mediunidade, hoje iniciando o capítulo 21, no leito de morte. E eu acho interessante a gente fazer uma análise sobre esse caso, porque muitos de nós já passamos por situações semelhantes em que um ente querido está desencarnando e de repente esse ente querido ele tem uma memória, uma melhora repentina e dá uma piorada. Fica todo mundo em cima, né, tentando auxiliar. Então a gente vê aí que nesses últimos instantes, onde o organismo físico, do corpo físico, ele está definhando de verdade, a vida ah, na matéria, ela está sendo desligada pouco a pouco. A gente já comentou também que a nossa vida, ela tem um combustível, que é o fluido vital, que a gente recebe uma quantidade do fluido vital quando a gente nasce, e a gente meio que recarrega essa bateria do fluido vital com alimentação saudável. Que tipo de alimentação saudável? Então, a gente recarrega com água pura, a gente recarrega com frutas, com verduras, com uma alimentação boa, que não venha dentro de uma caixinha. Por isso é que a gente aprende aí que a gente tem que comer aquilo que a gente encontra numa fazenda, o que está vivo. Os, os seres orgânicos, eles vão estar carregando esse fluido vital e a gente recebendo essa energia para se sentir melhor, né? Então, a gente está vendo aí que a equipe de André Luiz com Aulus, eles voltam na casa da Anésia na noite seguinte para entender o que estava acontecendo. Eles já sabiam que o desligamento da vida material estava em processo. O médico tá lá, conversa com a Anésia, conta para ela que os órgãos da mãezinha já estavam assim definhando. Mas o mais interessante disso tudo, que eu acho que é o véu da letra aqui, é a perturbação mental que ela estava passando. Então, ela tá numa situação que ela parece completamente enlouquecida. Ela tá morrendo, ela tá super excitada, ela tá aflita, ela tá vendo um homem dizendo que está sendo perseguida, que quer matar a tiro, ela tá vendo serpente, aranha. O que que será que está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? Essa mãezinha, ela não tinha nenhuma disfunção mental. Ela não tinha nenhum problema, ela não tá com Alzheimer, ela não tem esquizofrenia. Por que que ela tá vendo essas coisas esquisitas, né? Porque não é o olho do corpo que tá vendo. Então a gente vê o contraste dentro da sala, né, do quarto dela, né? A Nésia tá fazendo a oração, ela tá recebendo a sustentação pela Teonília. Gente, pensa, a Nésia, ela tá com um marido que tá tendo caso com uma mulher. Ela tem consciência disso. O casamento dela tá numa crise profunda. A mãezinha querida dela tá falecendo. Mas o estado mental dela é de fé, de esperança, de paz interior, de tranquilidade. Como é que pode isso? Ora, como é que pode? É que a tranquilidade vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Quando a gente fala, quando Jesus fala para a gente, vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, né? Porque meu jugo é leve, meu fardo é suave. É que quando a gente entrega, quando a gente confia, as coisas ficam mais fáceis. Então não é a parte externa que mudou. O marido continua sendo infiel, o marido continua fazendo as bobagens dele. A mãezinha dela não vai viver mais um ano, vai falecer. Ela sabe disso, o médico está dizendo isso para ela. Mas a forma como a gente enxerga os problemas vai mudar. E eu acho que essa é a transformação que todos nós devemos buscar. Porque quando a gente faz prece, muitas vezes, a gente, na nossa prece, a gente pede assim, ah, tira essa pessoa do meu caminho, arruma um emprego para mim, cura essa minha doença,
para essa minha dor de cabeça. Eu não entendo o que é que está por trás. E aí, se eu mudo a minha conduta mental, se eu mudo como eu estou vendo as coisas, as emoções, as sensações que eu vou estar vivendo vão estar sendo alteradas também. E, e a parte importante disso é, a prece não está mudando os fatos externos, mas sim a forma como ela está lidando com esse momento delicado da vida dela. Então, muitas de nós podia estar sentindo desespero, tendo uma DR com Deus, tá com medo, mas ela estava em paz. E quando a gente muda o nosso campo mental, quando a gente muda a forma como a gente está agindo e vivendo e vendo os fatos, a nossa vibração muda e as coisas de fora mudam. Olha só que coisa interessante. A gente tem que lembrar que o lado de fora vai ser sempre um reflexo do que eu tenho dentro de mim. Se a minha casa tá uma bagunça, se a minha casa é conturbada, se a minha casa é cheia de brigas, se na minha casa eu não encontro paz, eu preciso me perguntar: como é que eu tô dentro de mim? Porque para eu construir um oásis de paz dentro do meu lar, eu preciso carregar esse oásis de paz dentro de mim, que não é uma tarefa fácil, né? Então a gente está vendo aí 2 pessoas encarnadas, né, porque dentro desse quarto a gente sabe que tem encarnado e tem desencarnado. É uma fotografia que André Luiz está dando pra gente dos 2 mundos, ao mesmo tempo, um interagindo com o outro. Dentro das encarnadas, a gente vê o médico preocupado, olhando simplesmente do lado científico, a gente vê a mãe desesperada, e a mãe parecia ter sido uma mãe boa, uma mãe responsável. E a filha, calma. Então a gente vê que é independente da situação. Cada um tá vendo um aspecto diferente da situação. Do ponto de vista espiritual, a gente ainda tem uma impressão muito mais forte ainda, porque como a gente vai ver, ao lado da mãezinha, da Anésia, a gente vê o filho debilitado, que ela mesma chamou, né? Para todas nós que lemos o capítulo. A gente ainda não chegou lá, mas a gente vai ver que muitas vezes aquele espírito que está fazendo com que a gente se sinta mal, não necessariamente ele é inimigo da gente, mas com certeza ele não é um espírito evoluído, de alta envergadura, né? Então, a Nésia tá vendo esse caos total acontecendo, ela tá recebendo, né, como se ela estivesse dentro do cone do silêncio, né? Para quem lembrava do Agente 87, auxiliada pela Teonília, em paz. E aí ela nem ela consegue explicar. Ela fala assim, sem conseguir explicar a si mesma a serenidade balsâmica. Gente, um dia antes, ela estava rodopiando. Vocês lembram disso? Ela estava em crise. Quando ela convida o marido para fazer o evangelho, o marido não quer, ela está estressada, ela está desesperada. Só depois do sonho, do auxílio de Aulos, da conversa com Aulos, que ele fala: perdoa, entrega, ama, continua trabalhando aí no seu lar com paciência, com tolerância, né? Que ela se acerena. Então ela tá vendo essa energia equilibrada dentro dela, nessa certeza de que ela não estava sendo desamparada. Que eu acho que é importante a gente ter ah, fazer essa reflexão, porque muitas vezes quando a gente está no meio do tufão, no meio da tempestade, a gente esquece que a gente acha que a gente está esquecido. Mas sempre que a gente buscar ajuda, a ajuda vai vir. Sempre que a gente pedir ajuda, a ajuda vai estar do nosso lado.
mas basta a gente estender a mão. A gente tem que estender a mão para buscar essa ajuda. Qual teria sido a situação da Nésia se, quando ela conversou com o Aulos, o comportamento dela tivesse sido completamente diferente? De tipo, não, eu não vou perdoar, eu não quero saber. Eu não vou perdoar meu marido, eu não vou perdoar a amante, eu vou chutar o pau da barraca. Como ela estaria nesse momento em que a mãe dela está falecendo? E aí a gente percebe que não é Deus querendo que ela sofra, é ela mesmo, pelas suas escolhas ou más escolhas, ela alterando o seu campo mental e fazendo que ela sofra. Então, quando a gente resolve seguir pelo caminho do desamor, nós somos os primeiros a sofrer. Olha que interessante. Então, a gente acha que a gente está, de alguma forma, fazendo o outro sofrer, mas é aquela história de que eu quero matar o outro tomando veneno. Eu sou a primeira a sofrer as consequências dos pensamentos ruins. Então, a nossa vida vai ser sempre um reflexo das qualidades dos nossos pensamentos. Os pensamentos, eu vou repetir, que a gente escolhe são a causa. O efeito é o que aquilo vai gerar, né? Então, duas pessoas no mesmo lar, com momentos completamente diferentes. Uma, a mãe, tá num estado de que ela tá no inferno. Onde é que tá o inferno? Tá dentro dela. Ela merecia, ela precisava passar por esse inferno? Por essa dor, por esse desespero? Não. Ela tá passando por isso por causa da qualidade dos pensamentos dela. Da mesma forma, né? Com a Anésia. A mãezinha parecia uma pessoa boa. O que tá fazendo ela sofrer desse tanto é que ela tá ligada em pensamento ao filho desencarnado, que não tem nenhum equilíbrio moral. O filho desencarnado que era alcoólatra, que era irresponsável, e porque ela tá tão ligada chamando ele e tá nesse processo ainda tão grande de desencarnação, se bem que a gente está vendo aí que é um processo mediúnico. O que está acontecendo com a mãe é uma mediunidade, um processo de mediunidade desequilibrada. Ela está transmitindo, sentindo, vendo tudo o que o filho está sentindo, vivendo e vendo. Ela é médium. Ela fez curso de médios? A gente não sabe, acho que não. Mas ela, pela sua falta de vigilância, ela consegue entrar na sintonia mental do filho, que ainda está preso ao momento em que ele foi morto. Ele ainda está vendo o moço querendo atirar nele, que é muito comum isso acontecer. A gente sabe, o Divaldo conta pra gente, a gente vê nos livros de André Luiz, os suicidas, eles ficam presos muitas vezes naquele momento do autocídio por infinitos dias. É uma tortura profunda. No caso desse filho, ele precisava? Não, ele não precisava. Porque ele não causou seu autocídio. Ele sim é um suicídio indireto. Pela bebedeira, pelas más escolhas, pelo comportamento desequilibrado que ele teve, pelas más companhias. Ele não soube valorizar o seu corpo físico, né? Mas no momento da morte, ele podia ter sido auxiliado, com certeza, pelos mentores. Mas, pelo pensamento, ele continuou preso ao assassino, ele continuou preso à bebida, ele continua ligado a outras pessoas que têm o mesmo problema de bebida que ele tinha.
para conseguir sugar os eflúvios. Ele é um vampiro. Não é um vampiro que suga sangue, mas é um vampiro de outros alcoólatras. Olha só a situação. Quando a gente pensa em mediunidade, que a mediunidade está acontecendo só no centro espírita, a gente está limitando a nossa realidade, né, da esfera espiritual. A mãe está sendo uma médium desequilibrada. A Nésia está sendo uma médium equilibrada. O filho está recebendo aí todo o banho de condensação mental negativa que ele mesmo causou e preso nesse momento, né? E essas alucinações todas que ele está passando, que eu achei super interessante, né? Tirando mais uma vez o véu da letra disso, são causadas pelo efeito de abstinência dele. Então, o efeito de abstinência de bebida, como de droga, ou como de sexo, ou como de apego material, ele não acontece só enquanto nós estamos encarnados. Então a gente percebe que esse apego que a gente tem às coisas daqui da Terra, eu não sei ficar sem meu cafezinho, eu não sei ficar sem o churrasco, eu não sei ficar sem. A gente tem que aprender a desapegar, gente. Porque a hora que chegar lá, a gente não vai ter mais cafezinho nem churrasco. A gente não vai ter mais nenhum vinhozinho para o sábado de noite com a pizza, né? Então, a gente pode aproveitar, mas sem se apegar. Essas alucinações que ele está sentindo acontecem porque ele continua em abstinência. O corpo físico dele tinha abstinência. Sofria abstinência pelo grau de viciação nos alcoólicos que ele tinha. E a gente vê que ele não muda. Então, essa é outra coisa que a gente precisa ter consciência de que a gente morre, continua sentindo as mesmas coisas. Então, se eu hoje eu bebo até cair todo dia, o que vai acontecer quando eu morrer? Eu vou continuar procurando gente que bebe, porque eu vou sentir falta dessa bebida. Então, continuando nisso. Então, aí a Nésia conversa com a filhinha, com a mãezinha, né? Mãezinha, se acalma, vamos confiar em Deus. Jesus é nosso amigo. Por que que a gente não pede a proteção dele? A senhora vai se acalmar, se recuperar. Repara com atenção, nosso quarto está em paz. Mas a mãe fala assim: eu sinto que o meu filho está aqui. E aí a Anésia sabe que o irmão dela não era nenhum santo. A mãe tá vendo ele como se fosse um santo, né? Como muitas de nós mães vemos, né? Que a gente acaba ficando cega aos erros dos filhos. Porque amar filho não significa não enxergar os erros do filho. Significa aceitar e amar apesar dos erros do filho. Mas a gente ficar falando, não, ele é tão bonzinho, tão paciente, quando a pessoa é um troglodita, não adianta. Eu tô me enganando. Nesse caso, essa mãe, ela tá chamando o filho nessa hora da morte para que ele venha acompanhá-la. Então ele sai de onde ele tá, onde ele devia estar? Ele devia estar em algum bar. Ele sai de onde ele tá e vem ficar para a mãe. Ele quer ficar com a mãe? Não sei. Talvez sim, talvez não, mas com certeza ele quer beber, porque ele tá sofrendo abstinência. Então, esse conselho da Anésia é muito bom, por quê? Porque ela tá vendo que a mãe tá desequilibrada, então ela fala assim: mamãe, vamos mudar a sintonia, vamos fazer o evangelho no lar, vamos respirar fundo. Só que a mãe tá morrendo, ela não consegue fazer um evangelho no lar, então ela só tá falando assim: vamos acalmar, mamãe, vamos pensar em Jesus. Se a gente fala, só Jesus já é uma prece. O Divaldo fala que tem um ponto de luz que é chamado pelos cientistas aqui americanos do ponto de Deus. A gente fala a palavra Deus, acende o ponto lá da epífise dentro da cabeça. Simplesmente a palavra Deus. Aí vocês podem perguntar, mas só Deus? Não, Deus em qualquer língua.
porque essa palavra carrega um sentimento muito grande que vai alterar a energia do nosso corpo físico. Então, esse convite da Nésia é um convite inspirado pela Teonília, para ajudar a mãe a sair da garra do filho que ela mesma chamou e que ela mesma está segurando, né? E aí, o Olímpio, a gente já viu, ele passou por uma morte violenta, ele tá aí nesse ciclo aí de abstinência, porque ele já tinha esse delírio tremens, que é quando a pessoa, sem, sem a droga, sem a substância química, começa a tremer. Então a gente vê que os efeitos físicos maléficos continuam após da morte. E ele está rodeado pelos afins. Mas aí, nesse caso, a insistência do pedido materno, ele está aprisionado com ela. Então, à medida que a gente vai desencarnando, no momento da desencarnação, e tem alguns livros, tem o Obreiros da Vida Eterna, que conta caso de desencarnação também do Silas, que é esse capítulo 13. Não me lembro o número do capítulo, mas que é interessante a gente perceber como é que faz, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que funciona a desencarnação? Gente, falar como funciona a desencarnação é que nem para uma mãe que teve 10 filhos e perguntar todo parto é igual? Não, não é. Mas é a mesma barriga, tudo filho do mesmo homem, é, é tudo diferente. Então, o momento de desencarne, para alguns vai ser mais fácil, para uns vai ser mais difícil. O momento de desencarne, o desligamento do espírito com o corpo pode acontecer mais rápido, pode acontecer mais devagar, dependendo da vida que aquela pessoa teve, né? A gente já falou várias vezes que a doutrina espírita fala para a gente esperar 72 horas até a cremação, por quê? Porque o fio fluídico, que é esse fio prateado que está falando aí, ele continua, ele é desligado, e Aulus explica. Para esse fio ser desligado sem que atrapalhe, precisa de uma equipe especializada para fazer isso. Mas aí depois que é desligado, depois dessas 72 horas que esses médicos espirituais vêm cortar esse fio fluídico, a gente não está mais no corpo como espírito. Agora, o que será que acontece se eu for apegado ao meu corpo? Aí eu vou estar vendo tudo que está acontecendo, mas é escolha minha. Eu estou me aprisionando, né? Então, no caso da mãezinha, como a gente está vendo, ela está se desprendendo do corpo material, indo para a esfera do espírito. Mas nessa transição, porque em vez dela ficar fazendo prece, em vez dela ficar calma, ela está chamando o espírito do filho, ela está sofrendo a atuação perniciosa dessa entidade, por escolha própria. Então, ela está usando o pensamento e a vontade e está criando o desequilíbrio dela, né? Então, ela está sendo esse médium em desequilíbrio de clarividência e de psicofonia. Ela tá incorporada. Ela não sabe como utilizar a mediunidade dela. Ela tá simplesmente traduzindo tudo o que ele está sentindo. Ela tá desenganando devagarinho e tá passando pelo sofrimento que o filho querido tem, sentindo todas as visões que ele estava sentindo, todas as alucinações que ele continua tendo por conta do alcoolismo crônico. Não é Deus que está querendo sofrer, que ela sofra. Eu acho que isso é importante a gente entender. E tem muita gente que acha que isso daí é um desequilíbrio do cérebro, né? Quando as pessoas entram num estado como esse de um semi-enlouquecimento no momento da morte, mas a gente tem que ver que não, que a atuação espiritual na nossa vida, ela é muito maior do que a gente imagina. Isso já está no livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam muito mais a vida de cada um do que a gente pode imaginar. Na verdade, a gente pode dizer que na maioria das vezes é eles que guiam vocês. Está em Kardec isso. Então, no momento que a gente vê
um desequilíbrio como esse, qual é o remédio? O remédio é o que a Anésia está fazendo, é a prece, né? Pela, pelo mérito da Anésia, a mãe vai ser ajudada, porque agora a mãe está colhendo o que ela plantou. O que ela plantou? A escolha mental. Então, se eu ficar, por exemplo, todos nós temos problemas. Aí eu fico aí só encafifada nos meus problemas e regurgitando os meus problemas e ruminando os meus problemas. Eu coloco os meus problemas dentro de um saquinho, vomito todos eles, né? Isso aí o Rossandro fala. E aí ponho no freezer, aí eu vou lá, pego do freezer, abro o meu vômito, cheiro o meu vômito e falo: "Olha meu vômito". Aí eu mostro meu vômito para Aline, para Noeli, para Lúcia. Aí eu volto, fecho os saquinhos Ziploc, ponho de novo no freezer. Aí daqui 2 horas eu vou lá e choro de novo. Aí eu mostro para Aline, mostro para Lúcia. Eu conscientemente estou escolhendo guardar o meu vômito no freezer, que para qualquer uma de nós ia parecer uma insanidade mental, não é? Mas a gente faz isso com as nossas reclamações. A gente faz isso com os nossos pensamentos, com as nossas dores. O que aconteceu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 50 anos atrás. A gente vai lá e fica lá remoendo. E aí? O problema já ficou lá atrás, mas eu continuo sofrendo hoje. A gente está encontrando o que a gente está buscando, gente. São as nossas escolhas mentais. E essas escolhas mentais estão definindo o nosso estado de espírito, porque toda vez que eu abro o meu saquinho de vômito, eu fico feliz ou fico triste? Não, eu fico triste. Então, no caso, a gente pode olhar e falar assim: poxa, mas a velhinha boazinha, olha só, né? Parece tão cruel isso, ela tá sofrendo assim num momento de morte, né? Ela é tão frágilzinha. Tanto o que está acontecendo aí é que ela, como espírito eterno, assim como cada uma de nós somos responsáveis pelos valores mentais que a gente escolhe. A lei divina é clara, os princípios é para todos, são para todos, são iguais. Então, o que a gente pede mentalmente, imediatamente a gente recebe os efeitos desse pedido, né? Então, a gente muitas vezes, a gente pede que a gente não sabe. E aí depois a gente percebe que a gente está colhendo o que a gente não queria, né. Por isso que é complicado na hora da prece a gente ficar pedindo isso ou aquilo, né. Eu quero casar, eu quero separar, eu quero ter filho, ou eu quero trocar de emprego, eu quero mudar de país, ou eu quero sei lá. A gente não sabe o que é melhor para nós, talvez na hora da prece a gente tem que pedir o quê? Coragem, estímulo, energia. Sabedoria para saber lidar com os problemas, paciência para saber perdoar o outro, mas principalmente saber perdoar a gente, para a gente saber esperar, que é tão difícil esperar. Então, a gente vai ser sempre o resultado daquilo que a gente está escolhendo para a nossa vida. Então, se a gente confiar na misericórdia divina, a gente entregar para a misericórdia divina, a gente vai ver que a gente vai ser ajudado, né? No caso, a gente vê que a prece da Anésia auxilia e o Olímpio é afastado através dos passes, que é outra coisa importante para a gente perceber, que a gente não precisa de uma pessoa fisicamente ao nosso lado para receber o passe. A gente estava falando um pouco disso antes de começar o nosso estudo dessa noite. A hora que nós estamos aqui dentro desse círculo de estudo, apesar de ser um círculo remoto, virtual, quando a gente está presente, consciente, interessado, estudando, nós estamos recebendo as bênçãos espirituais do passe. Nós estamos sendo auxiliados porque o nosso mentor está aqui do lado e está vendo, olha, a Ana está com dor de garganta, ela ainda está melhorando da gripe, o pulmão dela está frágil, e eles vão me dar aquele influxo de energias necessárias
que vão modificar a química das minhas células para me melhorar. Por isso que a gente sempre fala: "Coloca a sua aguinha", porque aí a água funciona como aquele repositório medicinal para transportar aquilo que a gente está precisando, que muitas vezes a gente nem tem consciência. Porque muitos dos problemas que a gente sabe, mas tem infinitos que a gente ainda é cego em relação a eles, né. Então, mesmo quando a gente está sofrendo, a gente está vendo aí o Aulus falando, a gente tem lucro, porque tudo é aproveitado pela lei divina, né. Quando a gente sofre, queima o dedo, a gente aprende o quê? Que botar a mão no fogo não é bom. Então já é aprendizado. Então a gente tem que lembrar que as nossas escolhas, elas vão ter imediatamente um resultado na nossa vida. E na semana que vem, a gente vai falar do afastamento do Olímpio, né? E depois dessa visita que a Elisa faz para a irmã dela em outra cidade, que a gente vê aí a força do pensamento, esse mesmo pensamento que está atraindo o filho dela para que ela sinta todas essas coisas horrorosas que ela está sentindo, né? Toda essa excitação, esse desequilíbrio que está vindo dele, não é dela, porque o corpinho dela tá frágilzinho, tá por um tris, né? Tanto é que quando ele é afastado, ela murcha. Então a gente vai falar disso na semana que vem e também desse poder do pensamento para o transporte dos espíritos. Então, então para a gente refletir, o momento da morte, para cada um é cada um. E eu acho que essa reflexão que a gente tem que fazer, como é que a gente quer estar no momento da morte, né? A gente se preparar para a morte, sem desespero, sabendo que a gente vai estar sendo amparado, saber usar, treinar a nossa vontade, o nosso pensamento em ação, para que a gente faça boas escolhas. E isso a gente vai fazer nos momentos de crise. Os momentos de crise são aqueles momentos que a gente está vendo se a gente entendeu, né? E a outra coisa é esse céu, esse inferno que nós mesmos construímos no nosso dia a dia, pelo nosso pensamento. Pela qualidade do nosso pensamento, a gente vai encontrar paz ou não. E a gente tem que lembrar que a influência do plano espiritual é muito maior nas nossas vidas do que a gente pode imaginar. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Quem quer comentar? O nosso grupo tá pequenininho hoje, né? Duas coisas que eu já sabia, mas que eu achei bom lembrar. Eu tô com som? Sim. É, eu digo que é bom lembrar porque são recursos que a gente tem a oportunidade de usar muito no nosso dia a dia. O primeiro, no meu livro está na página 238, quando fala da influência do filho desequilibrado na mãe. A atuação do filho desencarnado alimentava a excitação mental, alterando o equilíbrio nervoso dela. Nessa hora eu pensei, como é importante a gente ler Evangelho junto do doente, né? A Ana há pouco falou de cura que a gente recebe no centro, que a gente recebe numa reunião como essa, mas em casa também. Toda vez que a gente faz uma prece, toda vez que a gente lê em voz alta uma página do Evangelho ou uma página de Emmanuel, a gente está higienizando o ambiente, está recebendo socorro para a criatura encarnada ou desencarnada que necessita mais naquela hora, né? E o outro item que mexeu comigo foi a referência na hora do desencarne, quando a mãe vai sair do corpo,
ela não quer morrer porque ela quer despedir da irmã, né? Ela reviu apressadamente o passado. Esse videotape da nossa vida é indiscutível, porque são tantos livros, tantos autores diferentes, tanta história diferente falando disso, né? Então, a morte realmente nos coloca frente a frente conosco mesmos, né? E aí é um alerta muito direto para a gente ter cuidado com a nossa qualidade de vida, né? Não ficar poluindo muito o nosso os nossos registros, né? Isso é na semana que vem, tá, mamãe? A gente não falou Ah, ainda é? aqui. É. Bom, desculpe. Tá. Então é isso que eu queria falar. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Bonito demais, o confiemos na providência. Jesus é o nosso amigo vigilante, né? Então, e nunca entrar na sintonia negativa da mágoa, da doença, da tristeza, da revolta, do desânimo, da depressão, não. A coisa não está boa, o fardo está pesado para carregar. Jesus é meu amigo, Jesus não me desampara. E antes de Jesus, a gente tem ao nosso lado direto o nosso anjo da guarda, né? Repito, que recebeu de Deus como missão nos ajudar, tomar conta de nós, né? Aproveito esse momento para agradecer ao meu, que tem feito tanta coisa boa para mim. E esse anjo da guarda, ele acompanha a gente por encarnações, não é cada vez muda um, não. Ele conhece a gente, conhece as nossas falhas, as nossas limitações, conhece a nossa história, né? E acompanha a gente, e o nosso sucesso é o sucesso dele. Então, mas para isso a gente precisa estar conectado, porque o fato dele estar perto da gente não significa que a gente está perto dele. É a mesma É, coisa que está acontecendo aí no quadro que a gente está estudando da morte da Elisa, né? Então, vamos assim agradecendo o André Luiz, a equipe de Emmanuel, por mais esse estudo, por mais esse encontro, por mais essa noite. Pedindo aos mentores do Chico Xavier que nos envolvam, que cuidem de nós, que derramem sobre os nossos lares e os nossos familiares paz, amor e luz. Que nos deem a sustentação física, emocional, que nós necessitamos para que nós consigamos, Senhor, vencer todos os desafios do dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, principalmente a saber a pedir, que nós tenhamos sabedoria no pedir. Abençoa a nossa água, colocando aí tudo aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio e que possamos estar reunidas na próxima terça-feira. Graças a Deus. graças a Deus. Ô,